Graças a Deus, queridos radiovintes, vamos à leitura de um texto da Palavra do Senhor, que encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10, que tem como epígrafe Zaqueu, o publicano. O texto diz, verso 1: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Verso 5: E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Verso 10: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que maravilha, que bênção é ouvir, ler esse texto. Amados, vamos pregar nesta tarde, nesse programa, a seguinte mensagem, o seguinte tema: Zaqueu, o perdido que foi remido. Esta mensagem, ela vai falar o coração dos nossos queridos radiovintes, de pessoas, não todas, mas algumas, que certamente estão bem empregadas, estão confiando no seu trabalho, estão sendo bem remuneradas, levam uma vida muito boa, socialmente falando, economicamente falando, mas essas pessoas não têm, ou está faltando algo para elas, que a riqueza não preenche, que a posição social não preenche, que a boa casa, muito bem ornamentada, uma casa com uma garagem, quem sabe mais de um carro, estão nos seus prédios suntuosos, nas suas moradas, com aparente segurança, mas não são felizes. Tem bons travesseiros, bons colchões, aqueles colchões caríssimos que você liga, ele fica lhe dando massagem, mas você não tem paz na sua alma. Isso nos faz lembrar de Zaqueu. Zaqueu era um homem que, socialmente falando, economicamente falando, era bem remunerado, um alto funcionário, porque ele era publicano. Portanto, vamos ganhar alguns minutos aqui. Eu não digo perder, porque a gente não perde quando nós estudamos, quando nós ouvimos a palavra do Senhor. Tenho certeza que o Espírito do Senhor fará com que essas palavras que aqui iremos pronunciá-las irá direto ao seu coração, e que você tome uma atitude maior de abrir seu coração para Jesus, assim como fez Zaqueu. Se você tomar essa atitude, eu tenho absoluta convicção que a sua vida vai mudar a partir desse instante. Quando estudávamos esse texto, dividi esse tema, Zaqueu perdido que foi remido, baseado em Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 10, em 4 períodos ou 4 fases desta mensagem. A primeira, Zaqueu perdido. Nós falaremos e lhe mostraremos que de fato Zaqueu estava perdido. Essa mensagem já preguei alguns dias atrás aqui na mensagem, aqui no nosso programa do nosso setor. Porém, como as canções são repetidas, né, a gente repete, né, irmão Ricardo, podemos também repetir a mensagem. Como essa mensagem não tinha sido gravada e posteriormente colocaremos no nosso Facebook, e aí você pode ouvi-las quantas vezes você assim o desejar, que bom é que o Senhor tocou em meu coração para trazer essa mensagem novamente nesta tarde deste sábado. Bem, Zaqueu perdido, depois veremos Zaqueu interessado, o terceiro aspecto, Zaqueu achado, e por último, Zaqueu remido. Então, não se preocupe, Deus vai fazer com que esta mensagem entre no seu coração, na sua mente, e você que se considera
uma pessoa perdida, você que, olha, para mim não tem jeito, estou viciado nas drogas, eu faço parte de uma facção criminosa, eu já assaltei banco, eu já assaltei pessoas, não tem mais jeito para mim, a sociedade me rejeita, a minha própria família me rejeita. Eu quero dizer que hoje Jesus vai te aceitar, desde que você tome a atitude que Zaqueu tomou. Jesus chamou Zaqueu, ele prontamente atendeu e aquele homem foi novamente reintegrado à família de Abraão, porque o Senhor Jesus isso fez na sua residência. Primeiro ponto, Zaqueu perdido. Por que nós dizemos e porque nós defendemos, nós falamos que Zaqueu estava perdido? Porque a base bíblica para isso. Primeiro, ele tinha uma profissão odiada pelos judeus. Zaqueu era um homem bem remunerado, funcionário de Herodes, que trabalhava, também era funcionário do Império Romano, e ali era um homem que tinha uma profissão odiada pelos judeus. Por quê? Porque ele, o texto mostra que no verso 2, a parte B, diz, era este um chefe dos publicanos. O que fazia um publicano? Ele era uma pessoa que trabalhava coletando os impostos, cobrando os impostos dos seus próprios compatriotas, de seus próprios amigos, de seus próprios vizinhos, da sua própria família, do seu próprio povo. Então ele não era benquista, uma pessoa benquista, mas era uma pessoa que a simples presença de Zaqueu repelia outras pessoas. Ninguém queria dizer que era amigo de Zaqueu, porque ninguém queria ser taxado de amigo de publicano. E assim Zaqueu foi vivendo a sua vida, ganhando muito dinheiro, certamente com uma belíssima casa ali em Jericó, quem sabe a melhor casa de Jericó, mas era um homem que tinha uma profissão, ele era alguém que era odiado pelos seus próprios compatriotas. E a Bíblia também nos mostra, e aqui nós falamos já anteriormente, e aqui vamos ressaltar novamente, o verso 2, a parte C, mostra-nos que ele tinha uma excelente vida financeira, um excelente padrão financeiro. O texto diz, e era rico, lógico, cobrando impostos, certamente, alguns chegam a dizer, alguns intérpretes da palavra do Senhor, que nesse texto havia uma espécie de ágio, ele cobrava, havia uma espécie de tabela romana, porém, alguns publicanos e possivelmente Zaqueu cobrava além do que a tabela romana permitia ser cobrado. E assim ele foi enricando, cada dia mais ele cobrando impostos e foi obtendo esse excelente padrão de vida financeira. E ele, certa vez, ele viu que Jesus entrou naquela cidade. Ele esboçou a reação de procurar saber quem era Jesus. Mas, por ele ter uma estatura pequena, o texto vai nos mostrar que a sua estatura ele era fisicamente uma pessoa pequena, ele não conseguia chegar ali e olhar por cima dos ombros das outras pessoas, porque o texto diz que ele tinha uma pequena estatura. Isso é, pela sua condição financeira, devido ao seu e também por causa da sua condição física, aquele homem não podia se aproximar do Senhor Jesus. Então, porque era um homem de pequena estatura. E além disso, a Bíblia mostra, e aí vem a ênfase maior, e o próprio texto lucano nos mostra no versículo 7, que ele era um pecador. Porque o texto diz, eles criticaram Jesus, porque o texto diz, entrara para ser hóspede de um homem pecador. Ele era pecador diante dos judeus, diante daquelas pessoas que o acusavam de desonesto, de pessoa que cobrava além do que era permitido. Mas o texto ainda é mais enfático quando o próprio Senhor Jesus, no verso 10, mostra que ele realmente estava perdido. Jesus declara isso, que Zaqueu estava perdido antes dele conhecer o próprio Senhor. Porque o verso 10, a parte B, diz, o que se havia perdido, isto é, Zaqueu estava de fato perdido. Tinha um bom padrão de vida, não faltava dinheiro na sua bolsa, na sua casa, quem sabe no seu cofre, mas não tinha paz. Não era um homem feliz. E nesta tarde eu tenho certeza que você, se decreta esta palavra, a palavra do Senhor, você será uma pessoa feliz, uma mulher feliz. Mas vamos ao nosso segundo passo, que trata-se de Zaqueu interessado. O texto nos mostra que aquele homem, quando tomou conhecimento de que Jesus estava entrando em Jericó, o texto vai nos mostrar que Zaqueu interessou-se em conhecer o Salvador. O versículo 3, a parte A, diz, e procurava ver quem era Jesus. Olha, se a presença de Zaqueu repelia pessoas,
se a presença de Zaqueu afastava as pessoas, a presença de Jesus fazia com que pessoas afluíssem à presença do próprio mestre da Galileia. Então Zaqueu ficou naquela... Ele pode até ter comparado, poxa, enquanto as pessoas, a minha simples presença repele as pessoas, a minha presença afasta as pessoas de mim, a presença deste homem que não tem riquezas, que não é famoso, que não é rico, que não tem uma boa casa, as pessoas são atraídas pela sua presença. Isso fez com que Zaqueu se interessasse em conhecer que mistério é esse, que homem é esse que as pessoas são atraídas à sua presença. Então nós vimos que Zaqueu interessou-se em conhecer o Salvador. E o texto diz que nos mostra que nesse interesse de Zaqueu, ele correu, mas ele não correu para frente. Por quê? Porque ele queria encontrar um lugar para dali ele enxergar melhor Jesus, ver o Senhor Jesus. Porque ele tinha um padrão físico limitado, era um homem pequeno. O que ele fez? Ele não se conformou. Amigo, não se conforme com a sua vida. Não se conforme em toda sexta-feira ir para os barzinhos, para as esquinas com seus amigos, levar essa vida costumeira, contumaz, sempre com sua roda de amigos, tomando cerveja, nos barzinhos, nas festas do mundo, pensando que está ganhando o mundo, pensando que está feliz, mas na verdade você não está feliz. Você precisa convidar Jesus para entrar na sua vida. Corra para frente, busque o Senhor Jesus. Zaqueu, ele correu para frente, o texto diz, e correndo adiante. Mas ele corre para quê? Ele vai correr para subir numa árvore e dali, daquele ponto, ele poder esperar o Senhor Jesus passar. Porque o texto diz, o versículo 4, acompanhe na sua Bíblia. A parte B diz, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Zaqueu queria subir naquela árvore, e ele sobe naquela árvore para simplesmente, o texto diz, para o ver Jesus. O texto não diz que ele subiu para Jesus vê-lo, ou para alguém apontar que Zaqueu estava ali. Mas o texto é muito claro quando diz, ele subiu na figueira brava para o ver, porque ele sabia que Jesus teria que passar por ali. Que felicidade, que bênção foi essa atitude de Zaqueu. As pessoas precisam hoje tomar atitude. Muitas vezes estão esperando, não, eu espero se um dia eu só serei crente, só vou abrir meu coração se Jesus me convidar. Olha, amigo, todas as tardes, todas as noites, todos os dias, o Senhor Jesus está chamando para que você tenha um encontro com Ele. Você não precisa subir na figueira brava, mas você precisa ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas o texto não fica apenas mostrando Zaqueu perdido, Zaqueu interessado, mas também Zaqueu achado. Isso é que é relevante nesse texto. Os versos número 1 e número 4 vai nos mostrar que a oportunidade foi dada a Zaqueu. O texto nos mostra, versículo 1 diz, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Isto é, a oportunidade foi dada a Zaqueu. E o verso 4, a parte C diz, porque havia de passar por ali. Isto é, Jesus lhe deu uma oportunidade. E o texto nos mostra que Zaqueu, estando ali escondido, quem sabe em meio àquelas folhagens daquela figueira, a Bíblia mostra que quando Jesus se aproximou, Jesus viu o seu lugar, isto é, um lugar onde estava Zaqueu escondido, porque o verso 5 traz a seguinte redação, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o. Jesus olhou, ninguém precisou apontar para Jesus. Olha, Jesus, ali está um publicano, ali está aquele coletor de impostos, aquele desonesto, que fica cobrando ágio, além do que é permitido pela tabela, não. O texto nos mostra que Jesus chegou àquele lugar, olha para cima e vê aquele homem pecador. E o texto nos mostra, e que felicidade foi essa de Zaqueu, porque o texto nos mostra que Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Olha, Jesus sabe o seu endereço, Jesus sabe o seu CPF, Ele sabe quantas células tem no seu corpo, Ele sabe o que você está pensando agora, Ele sabe o que você está passando neste momento e Ele quer chamar você pelo seu nome. Porque Ele chamou Zaqueu, o texto diz, Zaqueu, desce depressa. Não era para Zaqueu descer devagarinho não, sabe por quê, amigo? Porque a salvação do homem, ela deve ser dada a ele, ou ele aproveitar essa salvação que lhe é oferecida enquanto ele tem vida.
Jesus queria que Zaqueu descesse depressa. Ora, se ele subiu rapidamente naquela árvore, eu creio que mais rápido ainda foi a sua descida. Por quê? Porque Jesus chamou aquele homem. Nesta tarde, o Espírito do Senhor, com certeza, está lhe chamando para que você dê crédito a esta palavra. Porque você não é melhor e nem pior do que Zaqueu, mas precisa aceitar o Senhor Jesus Cristo. E por último, amigos, para finalizar a nossa mensagem, veremos Zaqueu remido. Já vimos Zaqueu perdido, falamos sobre Zaqueu e seu interesse, Zaqueu interessado. O terceiro tópico, Zaqueu foi achado por Jesus, mas falta o último e o mais glorioso, Zaqueu remido. Zaqueu remido. O texto nos diz, no verso 5, que foi o texto anterior, que Jesus disse, Zaqueu, desce depressa. E neste texto, no versículo 6, na parte A do texto, mostra-nos que aquele homem, Zaqueu, apressou-se em obedecer. Então você precisa ter pressa. Você não sabe quantos dias de vida Deus vai lhe dar ainda. Quantos meses, quantas semanas, quantos dias, quantas horas, quantos segundos você tem ainda de vida. Mas a Bíblia nos mostra que Zaqueu não perdeu tempo, ele apressou-se em obedecer. Porque o verso 6 diz, e apressando-se, desceu. Desça do lugar que você está. Desça do lugar que você tem tanta confiança no seu emprego, na sua boa remuneração, no seu status. Desça do lugar onde você está. Ah, pastor, eu sou uma pessoa presa às drogas. Eu sou viciado em jogos. Eu sou viciado em sexo. Eu sou viciado em prostituição. Olha, não interessa o teu problema. Aceite, arrependa-se agora. Aceite Jesus e Ele vai te perdoar. Seja qual for o seu problema. Seja qual for o problema que você está vivenciando nesse momento, apresse-se em obedecer, creia neste poder do Senhor Jesus. E o texto nos mostra que quando ele apressou-se em obedecer, o texto na sequência, no verso 6, a parte B do texto, vai nos mostrar que alegrou-se em receber o Salvador. Ó, que alegria foi de Zaqueu. Se Zaqueu fazia muito tempo que não se alegrava, aquele chamamento de Jesus trouxe uma grande alegria para Zaqueu. Se as pessoas não chamavam Zaqueu, Jesus, o mestre da Galiléia, chamou Zaqueu. E a Bíblia mostra que ele alegrou-se em receber o Salvador, porque o texto diz, e levantando-se Zaqueu, o texto diz, e recebeu alegremente. E recebeu alegremente, com alegria, de bom grado. Aceite Jesus, meu amigo, com alegria, de bom grado. Ele fez tanto por você, morreu na cruz por você, e você o rejeita, e você fica adiando a sua salvação como se você fosse dono do seu próprio tempo, mas você não é dono do tempo, o dono do tempo é o nosso Deus. E a Bíblia nos mostra ainda, queridos, mostrando Zaqueu remido, que ele mudou de atitude em relação às suas posses. Jesus disse para ele, o verso 8, o texto diz, quando Jesus o convidou, apressando-se, ele desceu, recebeu Jesus alegremente, e na sequência o verso 8 diz, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Isto é, Jesus já tinha dito que eu vou repousar na tua casa. Jesus então vai à casa de Zaqueu. Jesus se autoconvida, porque Jesus precisava realmente ir na casa de Zaqueu. E ali aquele homem imediatamente toma essa atitude inusitada. Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se tenho defraudado alguém ou enrolado alguém, ou sido desonesto com alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Então aquele homem mudou de relação às suas próprias posses. Porque o mais importante agora na vida de Zaqueu não era as suas posses, não era a sua conta bancária, não era o seu dinheiro, o seu franco dinheiro, não, mas era Jesus na sua vida. Jesus mudou a vida de Zaqueu. E o texto nos mostra que em resposta à atitude de Zaqueu, Jesus então mudou, Jesus então deu àquele homem, deu a Zaqueu a sua condição de filho da promessa. Isto é, Jesus restituiu a condição de filho da promessa, coisa que nenhum judeu teria esta ousadia de dizer para Zaqueu o que Jesus disse. Olha o que Jesus disse, pois também é este é filho de Abraão. Este é filho de Abraão. E por último, amigos, o texto vai nos mostrar que Zaqueu foi salvo.
Que coisa gloriosa. O próprio Senhor Jesus disse, verso 9, diz: e disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa. E o verso 10 continua: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amigos, assim Zaqueu foi salvo. Não há pecador com tal pecado, com tão grande pecado, que o Senhor não possa salvá-lo. Zaqueu estava rejeitado pela sociedade, teve a sua oportunidade, interessou-se em conhecer o Senhor Jesus, obedeceu o Senhor Jesus. Talvez seja isso que está faltando na sua vida, você obedecer ao chamado do Senhor. Quantas e quantas vezes você já entrou numa igreja evangélica, já rejeitou muitos apelos na hora do término do culto, geralmente são feitos apelos, e você sempre está protelando a sua decisão. Que da próxima vez que você entrar numa igreja, no templo evangélico, aceite Jesus. Mas você pode aceitá-lo agora no seu quarto, onde você está, no seu carro, você que está dirigindo agora na BR, no ARN, ou em outra estrada aí deste mundo afora, você pode agora dizer: Jesus, entra na minha vida, eu arrependo dos meus pecados, eu quero ter a tua presença no meu lar, na minha casa, no meu coração, transforma a minminha vida. E certamente Jesus vai dizer: você também está salvo, porque você também é filho de Abraão, mesmo que não seja por etnia, mas espiritualmente você é filho de Abraão. Que Deus em Cristo lhe abençoe, que Deus na sua infinita misericórdia venha fazer parte da sua vida. Esta é a nossa oração, este é o nosso pedido. No mais, agradeço a Deus a sua audiência, compartilhe essas mensagens para que outras pessoas também possam desfrutar deste amor, dessa graça, desta bênção que é ter Jesus na vida. Que Deus lhe abençoe, em nome do Senhor. Amém.